boa noite. Boa noite. Num carnaval marcado por protestos sociais e críticas a governantes, a Beija-Flor é a grande campeã do Grupo Especial do Rio. Beija-Flor de Nilópolis. 10. A escola de Nilópolis deu um recado na avenida contra o desvio de dinheiro público, a desigualdade, a intolerância e a violência. A Paraíso do Tuiuti conquistou o segundo lugar. A escola perguntou se a escravidão foi mesmo extinta e criticou a reforma trabalhista e o presidente Temer. Em Salvador, a festa chega ao fim no 7º dia. Em Olinda é a vez do tradicional bacalhau do batata. O Rio de Janeiro assustado. Mais 2 crianças são atingidas por balas perdidas. Na Zona Sul, assaltantes agridem uma mulher que tinha saído para comprar pão. E homens são flagrados com fuzis numa favela da Zona Oeste. O governador do estado admitiu falhas no planejamento da segurança no Rio durante o carnaval. Nos Estados Unidos, mais um atirador abre fogo dentro de uma escola. Na África do Sul, denúncias de corrupção levam o presidente Zuma a renunciar. Veja também o duelo entre Cristiano Ronaldo e Neymar. Real Madrid bate o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. E o desafio dos atletas que encaram uma das modalidades mais perigosas dos Jogos de Inverno. O Jornal Nacional está começando. A Beija-Flor é a campeã do Grupo Especial do Carnaval do Rio. Esse é o 14º título da escola de Nilópolis. Então vamos ao vivo até a quadra da escola, lá na Baixada Fluminense, para falar com o Helter Duarte. Ih, Helter, olha, eu acho que a noite vai ser pouca para tanta festa. Boa noite. Oi, Renata, boa noite para você. Acertou em cheio, tá? Pois é, que apuração, hein? 10º a 10º. E o título veio mesmo para a Beija-Flor, como você disse, o 14º campeonato da escola. Agora, a festa está acontecendo aqui no centro de Nilópolis, com uma multidão festejando com muito carinho, muito amor pela escola. Bom, a Beija-Flor está ainda mais feliz porque foi para a avenida com enredo crítico, mostrando as mazelas do Brasil. Corrupção, desigualdade, preconceito, violência e ainda com carros modernos, né? Uma concepção diferente. Aí muita gente aqui dentro da escola ficou preocupada. Será que não é ousadia demais? Será que isso aí não vai dar problema? Não é arriscado? Bom, o resultado está aqui, ó. Olha o troféu do campeonato. Agora, olha que nome bonito o nome do enredo. Monstro é quem não sabe amar. Um grito de liberdade de todo o país, de todos os cariocas e fluminenses, que terminou em samba e que transformou a Beija-Flor em campeã, em recordista de campeonatos na era pós-Sambódromo. A Beija-Flor se acostumou a ganhar sendo a escola do luxo, do brilho e do requinte. Este ano fez o contrário disso, ganhou de novo. Em vez de criar um mundo da fantasia, a Beija-Flor usou as fantasias para mostrar a realidade brasileira. A escola teve a ousadia de comparar o momento atual do Brasil à história de Frankenstein, da criatura horripilante rejeitada pelo Criador. Assim como a miséria, que é o nosso próprio monstro, criada pelo nosso estilo de vida e rejeitada por nós mesmos. Um rato gigantesco move o Brasil. Brasília, chamada no enredo de a capital dos monstros, vem no mesmo carro dos presídios, as universidades do crime. O prédio da Petrobras se transforma numa favela, retratando o empobrecimento da população com os corruptos. E eles também aparecem na famosa cena da farra dos guardanapos, o jantar luxuoso em Paris, em que o então governador Sérgio Cabral reuniu amigos e assessores. A Beija-Flor condenou o racismo, a homofobia e o ódio no carro com a cantora Pablo Vittar. Encerrando o desfile, o resultado cruel de todas as distorções da sociedade, a violência. Tiros na escola, a morte do policial. Cenas que, infelizmente, fazem parte do cotidiano e que nunca tinham sido retratadas de forma tão real na Marquês de Sapucaí. Os assaltos e arrastões, de tão bem representados, chegavam até a assustar. Mas, em vez
vez de sentir medo, o público entendeu a mensagem e soltou o grito. A Paraíso do Tuiuti foi a vice-campeã do Carnaval do Rio. A pequena comunidade da Zona Norte deixou para trás muitas escolas grandes e levou para a avenida também um desfile com muitas críticas sociais e políticas, entre elas ao presidente Michel Temer e à reforma trabalhista. A quadra da Paraíso do Tuiuti explodia. No Sambódromo, o dia guardava surpresas para a escola que só desfilou 3 vezes na elite do carnaval carioca. A Paraíso do Tuiuti levou para a avenida os 130 anos da Lei Áurea e perguntou: a escravidão acabou mesmo no Brasil? Em fantasias e alegorias, operários obrigados a se desdobrar denunciavam as más condições de trabalho e criticavam a reforma trabalhista. Carteiras rasgadas mostravam a falta de direitos no trabalho informal. Protesto também num dos símbolos das manifestações contra o governo Dilma. Os patos da Fiesp faziam referência aos panelaços da época. No último carro, uma sátira a manifestantes marionetes que são manipulados por grupos poderosos. E destaque para o vampiro neoliberalista, que vestia a faixa presidencial, numa alusão ao presidente Michel Temer. Quando a Paraíso do Tuiuti chegou à apoteose esse ano, sabia que era um desfile diferente. A escola tinha levantado o público e hoje está saindo do Sambódromo assim, com o troféu. Pela primeira vez, a escola Paraíso do Tuiuti sobe ao pódio do grupo especial. Ano passado tivemos um acidente que nenhuma escola quer passar por isso. E esse ano conseguimos reverter a história e estamos passando um momento muito mágico. No Carnaval de 2017, um carro da escola perdeu o controle ao entrar na avenida. Atropelou 20 pessoas. A jornalista Lisa Carioca morreu. Apesar do acidente, a Liga das Escolas não rebaixou ninguém. Das lágrimas, a alegria de poder comemorar um lugar privilegiado na história do Carnaval carioca. Segundo lugar com força de campeã. Somos campeões. Tuiuti é campeã. São Cristóvão. Somos campeões. Ainda nessa edição, a gente volta a falar do Carnaval do Rio. Você vai ver como foi a apuração do grupo especial e também a quarta-feira de cinzas em Salvador e em Olinda. E agora vamos falar de um outro lado do Carnaval do Rio que tem causado muita preocupação. O governador Luiz Fernando Pezão admitiu hoje que o Estado errou no planejamento da segurança. Enquanto isso, novos casos de violência assustaram moradores e turistas. Uma calçada em Ipanema, na zona sul do Rio. Na volta da padaria, de repente, a mulher levou uma gravata de um bandido. Eram 4 assaltantes que roubaram o dinheiro e o cordão dela. Ontem eu não sei, não dormi, não consegui dormir. Tô com trauma. Mais uma história de violência do carnaval da cidade. Hoje, o governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB, admitiu falhas na segurança. Ele deu uma entrevista em Piraí, no interior do estado, onde passa o feriadão. Não vou aqui nunca transferir responsabilidade, mas a desordem urbana prejudicou muito. E esse planejamento que nós fizemos, muita gente acampada na areia da praia e nós não estávamos preparados ali. Acho que houve um erro nosso, não dimensionamos isso, mas eu acho que é sempre um aprimoramento, a gente tem sempre que aprimorar. Na semana passada, Luiz Fernando Pezão chegou a dizer que não havia com o que se preocupar. Esse trabalho sempre aconteceu nos grandes eventos de Réveillon, não tem essa... Você não precisa ter um grande plano estratégico para o carnaval, ele já existe, a área de segurança nossa há 7 anos que faz isso. O planejamento da segurança só foi divulgado na véspera do carnaval e o governador estava confiante. Tudo engrenado, vão ter um grande carnaval. Os 17 mil PMs foram divididos em turnos, mas a Polícia Militar não divulgou quantos homens cuidaram do patrulhamento por dia. O que se viu foi uma sequência de roubos e arrastões. Quando a PM mudou o esquema de segurança na madrugada de ontem, praticamente no fim da folia, havia muito policiamento na orla
e quase nada em outras regiões. No fim da noite de ontem, as vítimas foram o motorista e os passageiros deste carro. O crime foi praticamente ao lado do Palácio Guanabara, sede do governo do estado. Em Niterói, os frequentadores de um bar também perderam tudo. Em Itaboraí, também na região metropolitana, balas perdidas mataram um homem e feriram uma menina de 11 anos que estavam num bar quando houve um tiroteio na rua. Na Praça Seca, na Zona Oeste, os confrontos entre milicianos e traficantes não param. Flagramos um grupo armado com fuzis. Nessa guerra, um menino de 12 anos foi atingido na perna por uma bala perdida. Neste carnaval, o aplicativo Onde Tem Tiroteio registrou 64 confrontos no estado, 50 deles somente na capital. A coordenadora da área de segurança do Ministério Público Estadual criticou o planejamento e vai cobrar mudanças. Nós precisamos fazer uma coisa que está faltando no Rio de Janeiro, que é uma integração verdadeira, efetiva. Todos falam em pacto, todos falam em se integrar, mas todos retêm informações e ninguém quer ceder o seu espaço de poder. A ideia do Ministério Público é fazer um planejamento com muita antecedência do Carnaval de 2019. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do PRB, ainda não voltou do exterior. Hoje, a assessoria não informou os compromissos dele. O presidente da Rio Tour, a empresa de turismo da cidade, fez promessas para o ano que vem. Chegamos ao limite de megablocos em certos locais. Vamos definir 1 ou 2 locais que não atinjam moradores para que realmente esses megablocos tenham estrutura, segurança, de limpeza, de educação, de consciência, de controle. É isso que a gente vai fazer para o próximo ano. O carnaval é um patrimônio do Rio. Em 2017, foram 6 milhões de foliões nos blocos da cidade. Esse ano, devem ser 6 milhões e meio até domingo pelos cálculos da própria prefeitura. Então, não dá para dizer que foi inesperado. Era para ser uma coisa boa para a cidade. Mais turistas, mais dinheiro, mas sem planejamento, moradores e visitantes pagam um preço alto demais. Não é novidade para ninguém o tamanho do Carnaval de Rua do Rio, não é novidade hoje nem para o poder público, para o município, para o estado, para ninguém. Falta planejamento, falta se juntar para poder planejar e organizar aquilo que dá para fazer. Nós pedimos uma entrevista por telefone com o prefeito Marcelo Crivella. A assessoria dele mandou uma nota em que declara que a prefeitura apoia as ações de segurança pública, mesmo não sendo atribuição do município. Nós também pedimos uma entrevista à Secretaria Estadual de Segurança e um balanço dos casos de violência no Carnaval. A Secretaria se limitou a declarar que as estatísticas são divulgadas mensalmente de forma transparente. A Polícia Militar afirmou que mobilizou efetivos de todas as unidades para o policiamento do Carnaval, com a convocação de PMs de funções administrativas e os que estavam em férias. A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Rio declarou que vai convocar a cúpula da segurança para explicar os casos de violência. Nós também pedimos um posicionamento ao Ministério da Defesa, que desde julho atua no Rio com tropas federais, mas não tivemos resposta. A superação da violência é o tema da campanha da Fraternidade deste ano, lançada hoje pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. As missas da quarta-feira de cinzas que abrem a quaresma trataram da campanha. A Catedral da Sé, em São Paulo, ficou lotada. Na escadaria, jovens fizeram uma encenação contra a violência. A gente tem que olhar o outro como se fosse nós mesmos. Fraternidade e superação da violência é o tema da campanha. Mais importante que tudo é reflexão sobre o que se pode fazer para superar a violência. Neste caso, a campanha de fraternidade propõe que, primeiramente, a violência não é um problema dos outros, é um problema de todos. No lançamento da campanha em Brasília, foi lida uma mensagem do Papa Francisco. A paz é tecida no dia a dia, com paciência e misericórdia,
no seio da família, na dinâmica da comunidade, nas relações de trabalho, na relação com a natureza. A campanha da fraternidade lembra que o Brasil concentra 13% dos assassinatos que ocorrem em todo o mundo. A situação do Rio de Janeiro, sobretudo os últimos casos de violência no Carnaval, foi lembrada durante o lançamento. O presidente da CNBB e cardeal de Brasília, Dom Sérgio da Rocha, afirmou que a corrupção tira direitos da população. A corrupção é uma forma de violência e ela mata, por isso precisa ser combatida, uma vez que quando se desvia dinheiro público está se negando ao povo o direito à educação, o direito à saúde, à segurança pública e assim vai. Ele defendeu uma mudança geral de comportamento. Nós queremos dizer um não à violência nas redes sociais, nas ruas, nos diversos ambientes. Por isso, é preciso que esse não seja traduzido em atitudes pessoais, mas também nós precisamos, sim, do poder público que nos ajude a superar as causas da violência. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, disse que o judiciário tem papel importante no combate à violência. Essa pacificação que o Poder Judiciário procura permanentemente, que o juiz brasileiro, o juiz em todo o mundo, busca exatamente resolver de forma racional, aplicando o direito, repito, pela solução de conflitos, mas que precisa de se transformar num momento de fraternidade, porque como aplicar a fraternidade quando a delicadeza com o outro, a crença no outro e a solidariedade com o outro não é a regra. Um atirador abriu fogo numa escola no estado americano da Flórida. Vamos então conversar com o Tiago Eltz, que está em Nova York acompanhando essa história e traz mais informações para a gente. Boa noite, Tiago. Oi, boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. O chefe local da polícia disse que há 14 feridos, mas outras autoridades falaram em um número maior. As informações ainda estão desencontradas. As autoridades também falam em várias mortes, mas ainda não tem um número oficial. As informações, como eu disse, ainda estão chegando. Dessa vez, o atirador levou o pânico a Parkland, a cerca de 70 quilômetros de Miami. Tudo começou por volta das 2h30 da tarde na Flórida, 5h30 aí no Brasil. Os primeiros relatos são de que o alarme de incêndio tocou, os alunos começaram a sair das salas, achando que fosse um treinamento, então os tiros começaram. A polícia chegou rapidamente e vasculhou a área à procura do atirador. A escola tem 3.000 estudantes. Os primeiros correram desesperados, mas logo a polícia organizou a saída. Saíram em fila e com as mãos na cabeça. 1h30 depois dos tiros começarem, a polícia prendeu o suspeito. Ele tem 19 anos e foi aluno da escola. O consulado do Brasil em Miami confirmou que há estudantes brasileiros nessa escola e que ainda não sabe a nacionalidade das vítimas. Rodrigo. Ok, a gente segue acompanhando. Muito obrigado. Boa noite. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, renunciou ao cargo nesta quarta-feira. A decisão foi anunciada depois de um ultimato do partido dele, o Congresso Nacional Africano, que declarou que Zuma deveria deixar a presidência até o fim do dia. Ele é alvo de uma série de denúncias de corrupção. Jacob Zuma diz que é inocente e que está sendo tratado de maneira injusta. Ele foi eleito em 2009 pelo mesmo partido que teve Nelson Mandela como figura mais influente. O mandato de Zuma terminaria no ano que vem. Agora, quem deve assumir o cargo é o vice-presidente Cyril Ramaphosa. Ele ganhou muita popularidade no país ao adotar um discurso anticorrupção. A seguir, a ministra Carmen Lúcia diz que somente o Supremo pode decidir se Cristiane Brasil assume ou não o Ministério do Trabalho. Milhares de pessoas animam o último dia de carnaval em Salvador e em Olinda.
Justiça Federal avaliou o triplex do Guarujá em R$2.200.000. O ex-presidente Lula foi condenado no caso desse triplex a 12 anos e 1 mês de prisão em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O laudo, realizado na semana passada, traz fotos internas do apartamento. A avaliação foi um pedido do juiz Sérgio Moro, que determinou o leilão da cobertura. Agora, a data já pode ser marcada. A defesa de Lula declarou que ele jamais praticou qualquer ato na condição de presidente para beneficiar empreiteiras ou recebeu a propriedade do triplex como vantagem indevida e que o laudo de avaliação reconhece que o apartamento jamais foi usado por Lula e seus parentes. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se posicionou contra a eventual concessão pelo Supremo Tribunal Federal de um habeas corpus preventivo ao ex-presidente Lula. A defesa do ex-presidente recorreu ao Supremo depois que o pedido foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. A Procuradoria-Geral avaliou que o mérito do habeas corpus ainda precisa ser julgado pelo STJ e que é constitucional a execução da pena após a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A defesa tenta evitar que Lula seja preso antes de esgotar todos os recursos no caso do triplex no Guarujá. A defesa do ex-presidente declarou que o posicionamento de Raquel Dodge se baseou em decisão tomada em 2016 pelo Supremo sem caráter vinculante e que o entendimento daquela ocasião vem sendo revisto em diversas decisões recentes de ministros do Supremo. Policiais federais responsáveis pelo inquérito sobre o suposto pagamento de propina na edição de um decreto para o setor de portos pediram ao Supremo para ter acesso a um outro inquérito, que já foi arquivado e que também investigava irregularidades no setor. As pessoas investigadas nos 2 casos são as mesmas, inclusive o presidente Michel Temer. A atual investigação contra Michel Temer surgiu da suspeita de que ele teria beneficiado a empresa Rodrimar, que opera no Porto de Santos, com a edição de um decreto que prorrogava contratos de concessão no Porto em maio do ano passado. Na semana passada, o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, deu uma entrevista indicando que o inquérito que investiga o presidente Temer pode ser arquivado. Segovia disse que, na opinião dele, as investigações não confirmaram pagamento de propina pela empresa Rodrimar. As declarações provocaram críticas de políticos e associações de classe da PF. Apesar do que disse Segovia, os investigadores afirmam que o inquérito contra Temer continua avançando. Recentemente, delegados pediram ao ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, acesso a um outro inquérito que investigou o pagamento de propina no Porto de Santos, mas foi arquivado em 2011 por falta de indícios. No ofício encaminhado ao STF no dia 19 de dezembro, o delegado Kleiber Malta Lopes diz que a obtenção e análise das informações dos autos, com possível envolvimento de alguns dos personagens aqui investigados, são importantes para a investigação atual. Neste inquérito antigo há uma tabela com título Parcerias realizadas, concretizadas e a realizar. Há nomes de empresas que administram áreas no Porto de Santos, como a Rodrimar, ao lado de iniciais como MT e Valores. Os investigadores suspeitam que MT pode ser uma referência a Michel Temer. Ao lado do nome da Rodrimar, por exemplo, as iniciais MT são seguidas de valores, 300 mil e mais 200 mil para a campanha. Há também as iniciais MA ao lado de 150 mil e a letra L ao lado de 150 mil. A letra L, segundo investigadores, pode ser uma referência ao coronel João Batista de Lima Filho, amigo de Temer, que também é investigado agora e tem alegado problemas de saúde para não prestar depoimento à Polícia Federal. Delegados afirmam que o inquérito antigo aponta um caminho que pode ser promissor para a atual investigação. As mesmas pessoas investigadas agora como o presidente Temer também foram alvo do inquérito anterior. Os investigadores querem saber se as empresas que atuam no Porto de Santos pagaram propina na época e se continuaram pagando ao longo do tempo. Segundo eles, alguns esquemas de corrupção podem durar muitos anos. O Palácio do Planalto acompanha esses movimentos com atenção, mas assessores do presidente dizem que não se cogita a saída de Segovia do cargo. Hoje, Fernando Segovia se reuniu com presidentes de 2 associações de delegados da Polícia Federal, a FENADEPOL e a ADPF. Segovia disse a eles que foi mal interpretado na entrevista, mas pode ter se excedido nas palavras. O diretor-geral está sob forte pressão das associações da categoria e da oposição. No início da noite, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, pediu na Justiça o afastamento de Segovia da direção da PF. Delegados, peritos e agentes afirmam que ele deve mais
explicações sobre o que disse na semana passada, mas decidiram esperar até a semana que vem. Na segunda, Segovia terá que ir pessoalmente ao Supremo Tribunal Federal dar informações ao ministro Luiz Roberto Barroso, relator do inquérito dos portos no Supremo. No despacho, Barroso disse que o inquérito tem diversas diligências pendentes, razão pela qual não devem ser objeto de comentários públicos. Como o inquérito antigo foi arquivado, não há investigação referente a este caso contra qualquer um dos citados. A Rodrimar declarou que nunca recebeu qualquer privilégio do poder público. O Palácio do Planalto não quis comentar e nós não conseguimos contato com a defesa do Coronel Lima. A decisão final sobre a posse da deputada Cristiane Brasil, do PTB, no Ministério do Trabalho, caberá ao Supremo Tribunal Federal. A presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, entendeu que, por se tratar de uma questão de moralidade administrativa, a competência para julgar o caso é do Supremo. A ministra determinou o encaminhamento imediato do processo que estava no Superior Tribunal de Justiça. Cristiane Brasil foi nomeada para o cargo no início de janeiro, mas a posse foi suspensa logo depois por uma liminar baseada no fato de Cristiane já ter sido condenada na Justiça Trabalhista. O governo e a própria deputada recorreram. Uma outra liminar do vice-presidente do STJ, Humberto Martins, chegou a liberar a posse, mas foi derrubada por Carmen Lúcia. Cristiane Brasil disse que respeita a decisão da presidente do Supremo e reforçou o pedido para que o resultado saia em breve. Vamos voltar a falar de carnaval. Em Olinda, quem não consegue aproveitar a festa ganha uma última chance na quarta-feira de cinzas. Milhares de foliões se reuniram hoje nas ladeiras da cidade para o Bacalhau do Batata. Há 56 anos, o garçom Isaías Ferreira da Silva criou o bloco da quarta-feira de cinzas para conseguir aproveitar um pouco a festa. O desfile acabou se tornando um dos mais tradicionais do carnaval pernambucano. Em Salvador também, a chamada final para os foliões é no arrastão da quarta-feira de cinzas. Eles amanheceram sambando à espera do arrastão. E olha que muitos nem foram para casa. De ontem, das 14 horas, que eu cheguei na avenida e vim para cá, só quando chegar em casa agora. O cantor baiano Daniel Vieira, que faz música sertaneja, e o pagodeiro Léo Santana se encarregaram de comandar a festa sem cordas. Há mais de 20 anos, o arrastão da quarta-feira puxa os últimos foliões do Carnaval de Salvador. Quem dá duro na festa, como garçons, seguranças e cordeiros de blocos, enfim, tem a chance de curtir um pouquinho da folia ao lado de quem só se diverte nesses dias. E mais uma vez, uma multidão invade o circuito Barra Hundido. Tem que pegar pelos 6 dias que eu não curti. Santo arrastão, hein? Santo arrastão. Se não fosse ele, não seria nada de nós. E aparece cada figura. Homem-Aranha é sempre assim. A gente sobe nas paredes, mas no chão também tem muito samba no pé. Essa turma aproveitou até os últimos minutos e ainda queria mais. Vai deixar muita saudade no coração, porque carnaval é uma alegria e deixa a gente maluco. Eu tô ficando maluco aqui nesse arrastão. Eu não quero que acabe, não. Mais do que merecido, não é? Olha a seguir, Cristiano Ronaldo marca 2 na vitória do Real Madrid contra o Paris Saint-Germain de Neymar pela Liga dos Campeões. A decisão apertada que deu a Beija-Flor o título de campeã do Carnaval Carioca.
Voltamos a falar do Carnaval do Rio. A grande campeã, a Beija-Flor, garantiu a vitória no último quesito, samba enredo. Repórter Mônica Teixeira acompanhou a apuração no Sambódromo. Olha a apuração aí, gente! A voz meio rouca tem explicação. É que o Guilherme ajudou a puxar o samba da Beija-Flor na avenida. E é a estreia dele aqui na apuração também. Muito nervoso. Vale a dica de uma veterana no carnaval, Tia Surica, 72 anos de Portela. Confiança, né? Você não pode vir para um lugar desse com negativismo. E depois de um ano inteiro de trabalho duro nos barracões, dá para imaginar como é essa expectativa? Como se estivesse entrando numa final de Copa do Mundo, né? O que cada escola tinha para mostrar já foi visto e as notas já estão nos envelopes. Não há mais o que fazer. Será? Avante, porque nesse vai a vitória, não vem que seu passado é cheio de glória. Vale se apegar à fé, pedir ajuda para os santos e não deixar de lado a superstição. A roupa branca do neguinho da Beija-Flor é para dar sorte. Haja coração, mas essa emoção tem hora certa para explodir. Enquanto as notas estão sendo lidas, o momento é de concentração total. De anotar, somar números, analisar. Esse silêncio todo só é quebrado cada vez que sai um 10. E como esse 10 é esperado. E como esses segundos que antecedem a nota são sofridos. Ainda mais para o casal de mestre-sala e porta-bandeira, que tem um quesito só para eles. É a coisa mais difícil da minha vida. Em vários momentos, durante a apuração, dava para ouvir na arquibancada gritos de um grupo contra o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e um coro mais forte contra o presidente Michel Temer. A disputa pelo título garantiu emoção do início ao fim, com escolas diferentes se alternando no primeiro lugar. No penúltimo quesito, o Salgueiro passou à frente e a Beija-Flor foi para o segundo lugar. A confirmação da campeã só aconteceu no último quesito, samba enredo. E o título foi para Azul e Branco de Nilópolis. O que é esse carnaval? Foi a minha comunidade, a nossa bravura, porque ninguém sabe o que rolou durante o ano inteiro. No carnaval marcado por enredos críticos, a Beija-Flor levou os problemas do Brasil para a avenida. Eu acho que isso é um recado importante. O carnaval não é feito só de luxo. O luxo é você dar educação, da segurança, da saúde para o povo. E acho que essa mensagem é que foi passada. Tom de protesto também no segundo lugar. A vice-campeã, a Paraíso do Tuiuti, questionou se a escravidão terminou no Brasil e criticou as atuais condições de trabalho e a reforma trabalhista. Imagina a emoção do Guilherme, que ajudou a cantar o samba da Beija-Flor na avenida. Eita, menino pé quente! E não faltou voz para gritar. É campeão! Não faltou mesmo. Eu volto a falar ao vivo aqui do centro de Nilópolis, a casa da Beija-Flor, campeã do Carnaval 2018 no Rio. E olha só quem encontra aqui. Selminha Sorriso, porta-bandeira da escola, a marca registrada, a cara da Beija-Flor. Selminha, você brilhou muito nesse carnaval. Dava para ver que você estava muito feliz. O que te fez ficar tão feliz naqueles momentos na avenida? Ter certeza de que nosso samba enredo era a voz do povo brasileiro, que clama por dias melhores, do Brasil melhor. Mas isso depende de cada um de nós. E a Beija-Flor fez a parte dela na Sapucaí em 2018. É campeã, gente! Parabéns, tá? Parabéns. Essa aí, Selminha Sorriso. Olha só, Império Serrano e a Grande Rio, duas escolas, caíram para a Série A do Carnaval. E depois de 3 anos, a Viradouro volta para a elite das escolas de samba do Rio de Janeiro. O Viradouro volta para o grupo especial. É isso aí, festa da Beija-Flor em Nilópolis. Renata, Rodrigo. Valeu, Helder, obrigado, parabéns a todos. Vamos amar para não ser monstro, né? Como diz aí o enredo. Jornal Nacional terminando aqui, logo depois de O Outro Lado do Paraíso, tem futebol na Globo, Big Brother Brasil e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.